Salve, salve, fã da velocidade, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Chegamos com mais um Pelas Pistas, o podcast mais veloz da internet brasileira. Semana de começo de temporada de Fórmula 1, de Stock Car, muitos assuntos. Tivemos a pré-temporada da Fórmula 1 na semana passada, mas a gente começa o programa de hoje, claro, com uma triste notícia que nós tivemos no final da semana passada. Infelizmente, o Tigrão, o Wilson Fittipaldi Jr., o pai do Christian aqui, acabou nos deixando na última sexta-feira. Momento muito triste para toda a comunidade do automobilismo brasileiro, automobilismo mundial, muita gente solidarizando com o Chris e com a família. E acho que não tem como a gente não começar o programa de hoje não tocando no assunto, claro, do Wilson, do Tigrão com a gente aqui. Nosso programa de hoje, claro, além Thiago Alves, o Nelsinho Piquet, do Christian, a gente também recebe o Serrinha. Prazer estar com você aqui, Serrinha, pro nosso programa. Obrigado pelo convite. Mas, Cris, a gente não tem realmente como não começar o programa. Acho que muita gente no chat, vários comentários foram chegando. Te dar o nosso abraço para você aqui, nossa solidariedade. E acho que a história, o legado todo que está aqui na mesa, alguns objetos, foi realmente uma grande história do teu pai. Então a gente dedica o nosso programa a ele. Beleza, Cris? Beleza. Obrigado, Thiago. Boa noite para todo mundo. Eu acho que antes de mais nada eu queria agradecer, sei lá, eu tô começando a abrir meu telefone agora para começar a ler as mensagens, todo o carinho, tudo que... Enfim, todos os comentários que todo mundo fez do meu pai, as memórias, todo o legado que ele deixou. Esses últimos 2 dias, ele dando a última volta dele lá no autódromo de Interlagos, inclusive, Paulo Louco, muito obrigado por tudo que você orquestrou num espaço de tempo muito curto. E se ele estivesse em cima daquele carro de bombeiro, sozinho, era o suficiente aquilo lá. Era a última volta dele lá na corrida. O Emerson até comentou comigo ontem, ele acha que o meu pai, de todos os pilotos, foi o piloto que mais voltas deu no autódromo de Interlagos, ele acha, entre pista nova e pista velha. Até a gente estava começando a meio que discutir para ver se a gente conseguia contar, sei lá, de algum jeito, contabilizar isso daí, mas... Vamos fazer o programa, Thiago, porque se eu começar aqui, a gente vai ficar 1, 2, sei lá, 3 horas falando tudo que ele fez, não só a âmbito profissional, mas também familiar, todos os ensinamentos dele e, enfim, pai a gente só tem um. E não vou tapar o sol com a peneira. Ele realmente, a última largada dele, nesses últimos 60 dias, tem sido muito desafiador e muito difícil, mas quando você entra na salinha e te dão aquela notícia, dá realmente um gelo lá na espinha. E só lembrar das coisas boas. E ele vai estar participando do programa hoje aqui com a gente. É isso aí, a nossa grande homenagem ao Wilsinho, que até peguei alguns dados aqui importantes. Foram 35 corridas na Fórmula 1, ele marcou 3 pontos, com um sexto lugar na Argentina e um 5º lugar na Alemanha. Venceu 2 vezes as 1000 milhas, 94 com você, inclusive, 95 também. Foi vice-campeão da Stock Car. E claro, acho que o mais importante foi o criador da única equipe de Fórmula 1 brasileira, a única equipe de Fórmula 1 do Hemisfério Sul. Nós nunca tivemos uma do Hemisfério Sul para baixo, nunca tivemos só a equipe Copersucar Fittipaldi, em parceria com o Emerson. Então, realmente é bastante a história, o legado do Wilsinho. A gente dedica o nosso programa a ele. E, claro, também um abraço para toda a família, para os amigos mais próximos, todo mundo que está realmente sentindo isso, que é um grande nome, né? Assim, é um ícone do nosso esporte aqui, que a gente tanto gosta. A gente estava lá com o Christian e meu pai tava comigo no final de semana, e aí eu tava lembrando, meu pai tava uma das poucas pessoas que meu pai abriu um sorriso quando encontrava na pista e aquela foto que o Zé Mário tira. Aquela foto é uma das melhores. Meu pai, assim, era o Wilson. Meu pai
Infelizmente, não acompanhei a década de 70, 80, igual o Chris, que ele é umas 3 décadas mais velho que eu. Então eu não pude acompanhar. Eu descobri outro dia também que o Wilson tinha sido vice-campeão da Stock Car. Eu também não sabia. Poder participar no autódromo com... Eu participei muito pouco. Eu até corri as 1000 milhas também com meu pai, ganhei, mas foi muito meu início e o final dele. Assim, meu pai tava fazendo só para me ajudar, obviamente participando, mas meu pai tava muito mais focado em outras coisas. Mas meu pai, assim, quando meu pai ficava sabendo que o Wilson tava na pista e a vontade meu pai tinha de estar com ele, era igual quando tava com Lauda, quando tava com aqueles poucos amigos do meu pai. Ele é um pouco mais fechado, mas o Wilson era um dos 5, talvez, na vida que meu pai realmente mudava, sabe? Meu pai sempre... né? A gente vê a reação do meu pai quando foto igual aquela só tem com o Wilson e com o Lauda, né? Só os dois, assim. E até falei quando eu ia domingo encontrar o Cristo, falei, cara, eu não vou aguentar, não dá pra eu passar por um momento desse. Então, realmente dá pra entender o valor que ele tem só de... Eu não consegui acompanhar o Wilson, mas só de ouvir meu pai falando e ver a reação do meu pai quando tá junto com ele A gente até brincou ontem, né? Com todas as aventuras do meu pai, né? Em alguns sentidos, eu acho que eu mandei um texto para você hoje de manhã, Cal. Ele é um caso a ser estudado. Ele foi o único. Eu acho que não só pela... para. Não só pela coragem dele de até, eu vou fazer um carro de Fórmula 1 agora. E resolveu fazer um carro de Fórmula 1 e pediu uma relação de câmbio para Hewland lá na Inglaterra via Telex. Você nem sabe o que é. Não, você, né? Que é o mais novinho da mesa. Você nem sabe o que é isso. Via Telex. Imagina você pedir relação de câmbio lá na Hewland. Chegava as relações de câmbio aqui no Brasil. O carro estava sendo terminado lá na Avenida Jangadeiro. Daí colocavam, acho que roda de bicicleta no carro, pegavam a Kombi, prendiam uma corda lá no Santo Antônio do carro, a outra ponta lá no para-choque da Kombi, e passava pelo túnel de Interlagos, e daí puxavam o carro até o box, montavam o carro, terminavam de montar o carro, vamos testar o carro. Imagina, e isso não existe hoje em dia. Eu acho que nem em campeonato paulista de marcas, de repente, assim. Eram outras épocas, outra vida completamente diferente, outra dimensão de tudo, como você olhava para o automobilismo, como você olhava para as dificuldades, para os problemas. E o dia que a gente trouxer teu pai aqui, a gente faz um programa bem grande com ele, e daí a gente faz um programa de, sei lá, 2 horas não, até mais, 3 horas. O Nelson com certeza tem muita história para contar. Acho que a única história que eu gostaria de dividir com vocês tem a ver com ele, óbvio, claro, mas é até estranho, porque não é num carro de Fórmula 1, não é num carro de Fórmula 2, não é nada tão expressivo, e não sei por que ficou marcado na minha cabeça, que nem aquelas coisas que a gente comenta aqui mesmo no programa de vez em quando, né, que a gente lembra de algumas coisas que, sei lá, não esquece. O primeiro dia que você andou de bicicleta, E ele tava... Eu vou contar exatamente a mesma história que eu contei ontem para todo mundo. Ele tava com 1, 2 costelas quebradas, eu nem lembro por quê. Tinha corrida de superkart, para quem não sabe, na década de 80, que teu pai correu, inclusive. Na década de 80, eles inventaram um kart com 2 motores. E daí ele foi lá para a pista com a costela quebrada, tipo com meu pai, né? Não existia a palavra eu não vou conseguir fazer isso daí. Ele tentava até realmente não deu, pai. Exatamente, não deu, para. E daí ele sentou no kart, deu 2 voltas, parou no box, era molequinho, devia ter uns 12 anos, né? A viseira dele embaçada, assim, ele respirando forte, né? Eu falei, e aí, pai, como é que tá? Ele, não, tá tudo bem. Eu falei, eu tô vendo que tá tudo bem. Dá pra perceber.
Daí ele desceu do kart, tirou o capacete. Olha a cabeça dele como já era, né? Ele chamou o nosso motorista lá na época e daí ele falou, vai até o Guarujá, entra no barco e traz um colete de salva-vida de esquiar, que na época era um coletinho apertado, era um pouco diferente daquelas boias que você usa quando o barco está afundando. E daí ele falou, eu vou colocar isso daí e eu vou tentar andar. Ele foi correndo até lá, daí ele voltou, daí ele chegou, sei lá, 3 horas depois, colocou à tarde para treinar à tarde. Não dava, ficava grande, desconfortável, em alguns sentidos até que comprimia mais. Ele falou, não vai rolar. Daí ele chegou pro Edson, que era meu mecânico também lá na época, que infelizmente não tá aqui conosco também. Ele falou, amanhã você pega tudo que a gente tem de melhor, então melhor motor, melhor escapamento, melhor, sei lá, carburador, tudo, já monta no kart e deixa montado. Eu vou chegar, vou dar uma volta no treino e vou classificar. Tá bom. Fez isso, deu uma volta no treino e foi classificar. Classificou em 9º. Daí voltou para casa, daí eu molequinho, mas ao mesmo tempo já com um certo entendimento, né? Eu falei, bom, domingo, como é que o mágico vai fazer para correr? não vai, né? Se ele não consegue dar 2 voltas agora, né? Acordamos, domingo de manhã estava chovendo. E é claro que, para quem não sabe, quando tá chovendo, tem bem menos G lateral e então a tua costela sofre muito menos. Daí largou a corrida, o Emerson largou em primeiro, depois de uma volta o Emerson parou, só que quando ele vier aqui no programa a gente pergunta para ele por que ele parou. Bom, e daí meu pai veio no 8º, 7º, 6º, durante a corrida, veio passando um kart atrás do outro, e é claro, eu, molequinho, assistindo, nossa, comecei a ficar cada vez mais excited, né? E daí abriu a última volta, tava o René Lotfi e ele. René Lotfi também não está aqui conosco, um grande piloto. E na última volta eles se passaram 4 vezes. Uau. Foi sensacional. Inclusive, eu estava outro dia tentando achar o vídeo dessa corrida. Foi muito bonita. Onde foi? Interlagos. Daí, a hora que ele chegou lá na esplanada, na última volta, saindo lá da esplanada, não entrava no miolo. Ia pra reta. Isso, fazia aquela quebra à esquerda. E a hora que ele chegou lá na esplanada, ele veio por fora lá na esplanada, freou tarde pra caramba, fez com que o René retardasse e o René freando por dentro para proteger toda a linha dele, freou mais tarde. E a hora que ele chegou em cima lá da borracha lá da faixa preta, óleo, enfim, misturado com água lá, ele escorregou um pouco e meu pai deu um X nele na saída da curva, acabou ganhando a corrida. A hora que ele ganhou a corrida, eu chorava, ajoelhado no chão, não parava de chorar. E aí o que me marcou nessa corrida foi só uma coisa, foi o pai do Rubinho, estava do meu lado, na época o Rubinho não era o Rubinho, ele estava começando a correr de kart comigo, ele pegou no meu braço e ele me levou até a balança para eu poder dar um abraço no meu pai. Eu acho que se não fosse por causa dele, eu estava chorando tanto, ajoelhado no chão, eu não conseguiria ter chegado lá na balança. E o pai dele me levou até lá, aquele ato, sabe, de novo, não me pergunte por quê, mas foi uma conexão. Eu preciso levar esse moleque lá para falar com o pai dele, e aquilo foi sensacional. Isso aí, histórias realmente emocionantes de um dos grandes nomes do nosso esporte, e ainda mais pai do Cris, pai da Roberta também. Então, um grande abraço para todo mundo que está aqui com a gente hoje, e bora seguir. Aqueles meus recadinhos de sempre, like no vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe com os amigos da Velocidade e bora acelerar, porque é uma semana realmente... Tá difícil seguir falando aqui, mas é uma semana de assuntos importantes. A gente tem o começo da Fórmula 1, tivemos a pré-temporada lá no Bahrein, teremos o começo da Stock Car também aqui, estamos com o Serrinha. Tá empolgado, Serrinha, com a Stock? Empolgado. Tem que começar, né? Finalmente. Acabou as férias de vocês também, hein? A minha já acabou faz um tempo. É verdade, você disputou as 24 horas de Daytona. É difícil ter férias.
Serrinha que também venceu as 24 horas de Daytona no GT. Isso. Foi sua primeira vitória em Daytona? Em Daytona foi minha primeira vitória. Tem 2 em Le Mans. Tenho 2 em Le Mans e uma em Daytona. Mais um que não perde a hora, né? Na verdade, a gente queria ter trazido ele na semana passada. Isso, né? é. Junto com o Nasser. Junto com o Nasser. Imagina na nossa mesa aqui 2 campeões de Pensou? Daytona. Hã? Não, foi bem legal. Pô, iam ser quantos Rolex? Porque tem 3 tem seus. 3 aqui, Você tem 3 também. Puta, não sabe que eu não tenho 3? Sério? Cara? É, porque Le Mans não dá. Não dá? Não, eu fiquei indignado o dia que eu subi no pódio. Subi feliz, cadê o relógio? Não tem relógio, cara. Eu pensava que Não tem, tinha. não. Thiago, ele tava feliz porque ele ia ganhar o relógio, não porque ele ganhou a mas corrida. exatamente. Cara, ó, eu escrevi, falando rapidinho da coisa assim, essa corrida, porque pra mim, Daytona é muito especial, assim, porque foi a primeira 24 horas que eu fiz na minha vida, foi Daytona, há 11 anos atrás. Eu cheguei perto algumas vezes, mas nunca ganhei, assim. Então, cara, e é uma corrida que é muito, muito legal a corrida pra mim, assim. A pista não tem nada demais, né? Assim, é uma pista normal, mas Acho que a pista corrida... mais fácil mas a que tem nos Estados Unidos. mas a corrida, o evento, por ser em janeiro, sabe? Você começa o ano com uma corrida grande. Era uma das corridas, assim, que eu tinha que ganhar, sabe assim? Você fala, cara, eu tenho que ganhar isso aqui uma hora. E aí depois de, 10 vezes indo lá, batia na trave, um segundo, eu falava, cara, não é possível, acho que não vai vir isso aí, assim. E aí veio, era uma das coisas que eu mais queria ganhar na minha vida e, deu o X ali, tiquei. Boa. Bacana isso aqui. A gente vai falar, claro, também da carreira do Serrinha, da Stock Car, também com o Nelsinho já com as cores novas aqui da equipe Cavaleiro Touch. Não, ficou bem essa camisa, ficou legal, hein? Ficou bom. Passando da hora de começar. Ansioso. O boné tá até com etiqueta aqui ainda. Tá? Tem que tirar mesmo. Aqui em frente. Os jovens usam assim, né? Com etiqueta. Eles usam lá de fora também, né? Boa. O pessoal usa aquele selão aqui do lado. Aqui, né? Turma, vamos lá. Vamos começar então falando de Fórmula 1 aqui. Grande Prêmio do Bahrein no sábado. A corrida da Fórmula 1 vai ser no sábado. Vão ser 2 primeiras provas no sábado, Arábia Saudita e Bahrein no sábado, e tivemos a pré-temporada. E aí, podemos entregar já o Tetra? O que vocês acham? Já acabou o campeonato antes de começar? Eu acho que a gente já previa isso, né? Os carros não vão mudar muito do ano passado pra cá. A Red Bull mudou bastante. Mas uma continuação do desenvolvimento deles, né? Não é uma... Mas você trocou algum texto com ele depois do sucesso? Não, nem perguntei, porque essa aí tá fácil de responder, né? Eu acho que vai ser difícil eles perderem. Então, eu acho que a briga continua grande da Ferrari para trás, né? Ferrari, Mercedes, talvez a Aston Martin, né? Mas... McLaren de vez em quando. McLaren também. Então, ali que vai ser o legal. E que foi o legal ano passado, né? De saber entre o sexto e o segundo o que vai dar, quem vai fazer a melhor estratégia, quem que tá andando bem. Quando estão tão próximos assim, você nota, aí a gente consegue ver um pouco mais de diferença de pilotos, né? Porque os carros estão muito mais próximos. E aí, realmente, qualquer erro, né? De escapado, de o cara queimou o pneu, esse tipo de coisa. O cara acelerou muito no começo, o pneu começou a degradar um pouco mais. Ou até numa volta, você deixou 2 décimos, faz diferença, né? Quando você tem uma nítido, margem na Red Bull, você deixar... Então, as diferenças estão muito pequenas, então fica mais visível. Aí eu acho a performance dos pilotos, que é legal. Max, vamos ver, né? Ele tá em outro patamar desde uns 2 anos. E quando ele tá com a cabeça ali, a equipe tá boa e tá tudo certo, é difícil tirar dele, né? Igual Schumacher, Hamilton tiveram as épocas deles e, enfim. Você acha que essa confusão Horner pode afetar alguma coisa dentro da equipe, performance Max? Acho difícil, né? Ou você acha que tá tudo tão estabelecido lá dentro? Ele é um administrador, né? No final das contas. Não é ele que faz o carro andar, né? Ele é um cara que... Eu acho que não... Se ele sair, não vai fazer diferença nenhuma, né? Lógico que se der o azar deles não ganhar o campeonato e o Horner tiver saído, o Horner vai ganhar todo o mérito, né? Mas eu acho que não é muito difícil de acontecer. As coisas estão muito bem encaminhadas lá e os engenheiros estão bem trabalhando junto. E de novo, né? Igual tem gente que fala que o Adrian Newey tá ligado junto com o Horner. Acho que mesmo que o Adrian Newey saia, a gente tá falando, esses desenvolvimentos dos carros é uma coisa de anos que vem, né? Então,
foi um trabalho que começou há 10 anos atrás da Red Bull, que eles vêm aprimorando, vêm trabalhando melhor junto. As coisas não mudam da noite pro dia, né? Isso acontece quando muda o regulamento. Então, por exemplo, vai mudar em 26, né? Final de 25. A gente não sabe se essa decisão do Hamilton tenha sido porque a Ferrari já tá pensando lá na frente, eles já vão, essa próxima temporada, essa é a próxima, estão meio que tirando o pé já para pensar em 26. Enfim, igual foi o caso da Mercedes, com a Brown na época, né? Que na mudança de regulamento mudou muita coisa. Então, eu acho que para esse ano, independente de Horner ou não, ou Adrian Newey, vai ser difícil mudar aí esse momento, esse embalo que o Max e a Red Bull estão tendo. Até só para seguir nesse assunto de Christian Horner, é o seguinte, a gente tá gravando o programa na segunda-feira, pode ser que na terça-feira já tenha mudado tudo, o cara pode ter caído, enfim, por que isso? Na sexta-feira, a Ford, o CEO da Ford, o Jim Farley, mandou uma carta para a Red Bull, essa carta acabou sendo vazada para a imprensa, e dizendo que eles precisam de uma resposta positiva de vocês, que os nossos valores são inegociáveis, ou seja, está tendo uma pressão muito grande da Ford, que é uma das principais parceiras hoje da Red Bull, especialmente nessa mudança de regulamento que a gente está vendo de motores para 2026, em relação à investigação do caso Horner, uma investigação que está rolando dentro da equipe, possivelmente por um teor, um mau comportamento sexual do Horner com funcionária da equipe. Então, o que está sustentando hoje o Horner, informações que a gente tem, é o lado tailandês da Red Bull, que está segurando o Christian Horner no momento. Se dependesse dos austríacos, ele já tinha caído fora, mas como o percentual de ações dos tailandeses é maior do que o lado austríaco, então ainda está sustentando o Christian Horner na equipe, mas essas ameaças, acho que especialmente da Ford, são ameaças muito... Não uma ameaça, assim, tipo, é uma ameaça, pressão. realmente. Pressão, exatamente, o termo é pressão. A pressão da Ford e de outros parceiros, inclusive da própria Fórmula 1, pode chegar a uma condição. A gente sabe que empresa americana tem aquela parte de compliance que é muito forte. Muito chato. Muito forte. E a gente sabe que desde o ano passado o Horner tem brigado ali para ter mais controle, né? Sim. A briga de ego entre ele e o Helmut tem sido, dos últimos 2 anos, tem sido uma... Então, eu acho que nessa briga aí de cachorro grande deve ter alguma coisa, deve ter vazado. Ó, beleza, você quer... Não, nessa brigona tem um monte de briguinha que a gente não tá nem sabendo. E aí a gente sabe de só um pedacinho. Alguém jogou uma merdinha no ventilador pra agora, bom, já que você quer me tirar, agora vamos... Fórmula 1 é isso, né? Essa briga de ego é feio, é chato, né? A gente acaba vendo que, a gente já falou sobre isso 1000 vezes, e o Serrinha, que tem um pouco de experiência nos Estados Unidos, ele, até nas proporções normais de GT, nossa, Stock Car, não sei se você conseguiu ver isso, mas a diferença do americano, do jeito que ele gosta do esporte, do jeito que ele tá lá por paixão, comparado com, às vezes, o europeu. É uma diferença muito grande. Muito grande. Que eu sempre falo aqui no programa, o que me atraiu muito nos Estados Unidos, quando eu comecei a andar um pouco de NASCAR lá, não é o carro não tem tecnologia, os autódromos são ovais, mas beleza, tem outras técnicas de pilotagem que acabam sendo legais, mas é a paixão, a pura paixão. É a atmosfera exatamente, do relacionamento do piloto com o mecânico, com o engenheiro, com o cozinheiro, com o motorista do caminhão. Tudo é uma coisa muito família, eles estão lá, sabe? Diferente da Europa, o cara tá batendo ponto, parece, às vezes, né? Eu vejo, comparando, assim, e quando você pergunta para muito piloto, é isso, assim, a comparação que eu posso fazer é entre o IMSA, que eu faço, eu nunca fiz uma temporada inteira, mas faço o campeonato de Endurance, que são 4, 5 corridas no ano, comparado com o WEC, que eu já fiz uma temporada inteira. E, cara, assim, mas disparado, se eu tivesse que escolher um dos dois, colocasse na mesa e falasse, qual que você vai correr, eu ia pro IMSA. E não pelas pistas ou pelo carro, né? Também, assim, né, não só por isso, mas, por exemplo, as pistas dos Estados Unidos são bem mais legais do que as pistas da Europa, assim, os Estados Unidos tem pista, o Christian conhece, as pistas dos Estados Unidos são demais, assim, sabe? A regra do campeonato é muito legal também, mas principalmente a atmosfera, sabe, do negócio, assim, é muito mais... Paixão, os caras gostam, é mais, não é que não tenha competição, mas é mais amigável, né? A Europa é mais... Política. É mais, a questão do ego que você falou, política, é um querendo ser mais do que o outro, sabe? Assim, é um clima diferente, não é... Eu acho que você usou uma terminologia perfeita, um querendo ser mais que o outro. Parece que eles correm por isso, eles não correm porque
Pra ver quem chega em primeiro. Pra ver quem chega em primeiro, porque eu tenho tesão de correr, porque eles correm pra ver quem é o melhor, quem é melhor que o outro, mas não na pista. Parece que é pra ver quem é melhor que o outro fora das pistas. Até de postura e como, sabe, o jeito... Às vezes você olha nos Estados Unidos, pô, é o caminhão que puxa a barraca, assim, quando você até traz um cara que só faz o europeu, que é aquele que acha que tudo é Fórmula 1, né? Ele olha e fala, puta, mas aqui é barraca, mas é demais ali, sabe? O jeito que é, como funciona o box, tudo. Eu sou muito mais... se eu tivesse que escolher, eu ia muito mais para os Estados Unidos. E aí você multiplica isso por 1 milhão, que é o paddock da Fórmula 1. Você consegue imaginar o tanto que é, às vezes, né, infelizmente, nojento algumas coisas que acontecem lá, né? Então... os caras não estão preocupados, às vezes, em ganhar corrida. Os caras estão preocupados em aparecer, em ter controle, em ego. Enfim, quanto mais dinheiro, mais tem esse tipo de coisa rolando, né? O Christian sempre fala, por exemplo, seguindo no caso o Horner, que o Horner é um cara que gosta de aparecer, não sei o quê. E você até brinca, você até fala aqui, ele paga pro Netflix pra aparecer. Momento spoiler do Drive to Survive, se você ainda não viu, então pausa o áudio aqui, adianta 15 segundos do vídeo na sequência. Tem uma cena que ele faz nessa temporada, que ele antecipou a festa de Natal da família dele só pra equipe do Netflix ir lá filmar o Papai Noel chegando. É tudo isso pra aparecer. Eu já tinha falado o ano passado, retrasado, que ele paga o Netflix no contrato dele, ele prefere pagar o Netflix pra eles irem lá, do que ter a chance deles não escolherem filmar a casa dele, entendeu? Isso é puro marketing, né? Porque, enfim... Mas... aonde fomos parar, né? Você imagina, olha o negócio. Vamos fazer uma Natal no dia 15 de dezembro, que é onde o pessoal consegue vir aqui. É estranho isso, assim. Enfim, fim da pausa do spoiler do Drive to Survive, a gente segue com o programa aqui hoje. Umas coisas interessantes que eu observei da Fórmula 1, primeiro que essa é a temporada mais longa da história. Serão 24 corridas com 6 provas sprints que nós vamos ter. Algumas outras novidades. Primeiro, antigamente, cada piloto tinha direito a 3 unidades de potência, 3 motores. Agora vão ser 4, porque tem uma prova a mais, 24, e as 6 sprints. A asa móvel, isso vai ser interessante. A asa móvel vai estar liberada no final da primeira volta agora, não mais no final da segunda. Legal. Então, numa largada, o pessoal vai estar tudo muito, muito mais Bem perto. No final ou depois de completar Você completa a primeira volta, libera. Tá. Isso é bom, porque aí tem mais chance deles pegarem o Max, né? Não deixar o Max abrir. Ou agora ele acelera ainda mais. Volta Pode ser. O cara já vai na largada. Aqueles dias de filmagem que serviam como, né, pra você poder andar com o seu carro, saíram de 100 para 200 quilômetros. E uma coisa que eu achei interessante aqui, no teto de gastos, eles ampliaram o valor que você pode gastar agora na infraestrutura da equipe, também na situação inversa do campeonato. A Williams queria isso, porque a Williams queria poder investir na sua fábrica e não podia. Então agora, na posição inversa do campeonato, você pode ter um aumento de valor para melhorar a sua fábrica. Legal. Tá Isso eu acho vendo? É o interessante. americano, ele é muito esperto. Se tivesse tido isso na Fórmula 1 nos anos 90, a diferença do primeiro pro último agora seria de 1 segundo em vez de 2, que deve estar hoje, não sei. Ou nem isso, né? Mas isso é bem interessante. E uma outra coisa de pós-temporada que a gente observou, que tá todo mundo falando realmente do Max, que a Red Bull... Tem até aquela imagem do mecânico, não sei se vocês viram, o Max faz o melhor tempo no primeiro dia, aí o engenheiro começa a dar risada, do nada ele começa... virou um meme na internet. Tô vendo muita equipe pessimista. Não sei se vocês perceberam isso. Várias equipes pessimistas. O Hamilton disse que a Mercedes não tá onde tinha que estar. O Norris disse que a McLaren tá longe de Red Bull e Ferrari. E o Gasly disse, por exemplo, não estamos bem. Você acha que realmente está todo mundo Então, tá todo mundo empatado, já que tá todo mundo mal. Não tem ninguém bem, tá todo mundo empatado. Tá todo mundo igual. nivelou por baixo esse ano. Acho que quem vai gramar um pouco é a Haas. Então, mas curioso, a Haas, eu acho que quem vai gramar é a Alpine. Porque a Haas foi a equipe que mais voltas deu na pré-temporada. Mas isso não quer dizer muita coisa. Isso não quer dizer muita coisa. Tem ano que os caras deram 5 voltas na pré-temporada. Não, mas tudo também bem, não mas quer às dizer. vezes mais deram porque eles estão desesperados para fazer o carro andar mais rápido e eles não Pode ser. conseguiram. Pode ser. Então, e tiveram a sorte que mecanicamente o carro funcionou, né? Que geralmente esses carros novos sempre tem algum probleminha, algum bugzinho que você tem que consertar aqui e ali. Então o carro deles funcionou, tiveram sorte, só que não conseguiram ter Às vezes é performance. coisa muito simples. O cara rodou só 20 voltas, mas foi besteirinha simples que é fácil de arrumar, só que acabou atrapalhando o treino, né?
Eu acho muito difícil ler essa pré-temporada, é uma coisa... É muito difícil Muito saber quem tá. difícil. Você não sabe o que cada um tá usando. E... Se todo mundo tivesse, beleza, todo mundo vai sair com No fim tá pneu todo duro, mundo tanque cheio. escondendo. Todo mundo tá escondendo um Acho do que a outro, primeira né? leitura real que a gente vai ter vai ser na hora da classificação. Exatamente. Você acha que na classificação mesmo? Lógico. Na sexta? Porque mesmo antes da Tá, na classificação, quinta dá pra ainda... você não sabe se você tá com 20 quilos, 30, 40... Potência de motor no máximo ou não. Exatamente. Enfim. Então, As únicas coisas mais positivas que eu ouvi dos demais foi que o Hamilton reclamou da Mercedes, mas o Russell já colocou um pano quente. O Russell, que ano passado deu uma puxada de orelha dele, que na primeira prova ele falou que o ano estava perdido. Aí o Russell disse, não, eu acho que nós melhoramos algumas coisas. E a Ferrari está confiante que conseguiu melhorar aquele problema de desgaste de pneu e está com um ritmo de prova melhor. Só tem que saber o quanto que Quanto que a Red Bull A Red Bull também, também que tá eles melhor. não ficaram parados, né? a Ferrari, o ano passado, em algumas situações, ela já era rápida na classificação. Eles tinham um carro rápido. Não tão constante, evidentemente, que nem o carro do Max, mas vira e mexe, eles eram rápidos. Aonde eles definitivamente estão penando, não só o ano passado, mas acho que de uma maneira geral nos últimos anos, é ritmo de corrida deles. E também as besteiras que eles fazem de estratégia, às vezes, comparado com o resto, nossa, é uma diferença gritante. Isso vai ser uma coisa que tem que ser realmente ajustada. Mas de todas as equipes, uma que eu tô achando que vai ter uma mini guerra civil lá, literalmente, acho que é a Alpine. Os caras estão... Eu acho que eles estão meio perdidos lá os franceses. Eu acho que vai ser uma equipe que vai andar muito para trás, e é uma equipe que tem investimento, uma equipe que tem... Eles já estavam mal ano passado. eles também. caíram de 22 para 23 bastante. Acho que, como o Nelson falou, não mudou muita coisa, assim. Acho que não vai ter grandes mudanças. Ninguém vai melhorar muito ou piorar muito. Acho que a Red Bull vai continuar onde ela tá, não tem... Mas mesmo que ela melhore menos do que os outros, ela ainda é o suficiente para ficar onde ela tá, né? Assim, porque acho que a diferença é tão grande. E aí acho que o resto ali do meio que é onde tem um pouquinho mais de emoção para ver o que vai acontecer, mas acho que não vai ter nenhuma grande mudança, assim, de alguém que agora achou alguma coisa nova, porque não tiveram grandes mudanças no carro, regulamento, então não tem como mudar muito, né? Colocamos você na conversa, hein, Fã de Esportes? Pode colocar aqui, Fã da Velocidade, nos comentários. O que vocês acham? Realmente já pode entregar o troféu pro Max? Ele já pode começar a reforma da casa nova lá para colocar os troféus de Tetras, já ajustar o espaço pro Penta também ali. Entregaram a casa nova dele já? Não. Ainda não? Que num dos Drive to Survive estavam construindo um apartamento, ele até aponta, é ali que eu vou morar, meu prédio tá em obra, não sei o que. Não. Então, ficar de olho ali para saber a sua opinião de vocês sobre a temporada da Fórmula 1, que começa já na quinta-feira, o primeiro treino livre na quinta-feira. Alguns pontos a observar nesse ano. Briga na Red Bull para a segunda vaga da Red Bull para o próximo ano, já que temos 13 contratos em abertos para 2025. Uma briga que envolve o Pérez, permanência do Pérez, para mais um ano ou não. Ricardo, Tsunoda, e aí os que escorrem por fora, Albon e o Liam Lawson. A gente até esquece que o Lawson tá no balaio, mas também tá nessa... E o Alonso nessa? Eu acho que o Alonso tá mais para o carro prata do que para a Red Bull. Vocês não acham? Não, concordo. Eu acho que ele seria uma ótima opção para o carro prata, mas o Alonso é o Alonso, né? A gente não pode nunca descartar nenhuma movimentação típica Alonso. De repente ele vai entrar no carro lá da Red Bull, de repente ele vai conseguir criar um contrato lá dentro, aqueles contratos mágicos dele, né? Não, é um ano, mas com 10 mil cláusulas, se acontecer isso, eu fico mais outro ano. Se não acontecer, muito obrigado, foi um prazer, eu vou fazer qualquer outra coisa da vida. Ele definitivamente não tem nada a perder. Então... Inclusive, rapidinho, Serrinha, ele até falou que ele deu uma declaração e falou assim, eu estou numa boa posição para negociar, quero esperar as 3 primeiras corridas do ano para enxergar. Isso ele expondo lá pra cima, assim, né? Eu não acho que ele tem chance de sentar numa Red Bull, assim. Eu acho difícil também. Eu acho que se eu tivesse que dar um chute hoje, acho que ano que vem entraria de repente Mercedes? Eu também acho que não. Eu acho que numa Red Bull entraria ou um Ricardo, depende de como for o ano dele, ou o Tsunoda. E acho que de repente o Lawson entra na RB, Visa App. esse nome comprido aí. Mas E eu acho que o fato dele ser o mais velho da Fórmula 1,
isso daí tá pesando mais negativamente para ele do que toda a experiência que ele tem. Eu acho que é mais sem que um dúvida nenhuma, preconceito só, porque performance. ele tá mostrando que não tem problema Exatamente. nenhum. Assim, a Então. idade virou só um preconceito ali, porque ele tem a idade, mas, cara, ele tá entregando, né? Ele Então, tá mas por entregando isso que eu muito acho que ele bem. seria o cara perfeito para ser um ótimo tapa-buraco. Tapa-buraco. eu não sei, Mas assim, eles só vão usar o tapa-buraco se não tiver nenhuma opção. Se o Ricardo ou o Tsunoda não fizerem nada, o Lawson sei lá o quê. Se não tiver nada, aí eles podem pegar ele Tá pra bom. um ano só. Tá bom. E eu não vejo Lá na Red Bull Isso hoje. e o Pérez Agora, não fizer nada esse eu não ano. sei, assim, só tá. por feeling, assim, não porque eu tenho nada. Eu acho. Eu consigo ver ele mais indo para uma Mercedes do que para uma Red Bull. Não sei se por perfil de equipe, alguma coisa. Mas eu ainda acho que ele não vai para nenhuma dessas duas. Ficaria se eu tivesse que Aston. juntar quem entraria no lugar do Hamilton no ano que vem, se fizer um bom ano na Fórmula 2 lá, é o Kimi Antonelli. Então, acho que se ele fizer um bom primeiro ano, ele já entra na Fórmula 1 na Mercedes. um bom primeiro ano pra você, o que seria o quê? Top 3. Top Top três. 3, é. Se ele terminar top 3, eu acho que ele já entra ali, o Russell vira, o primeiro ali da Sim. equipe, ele entra, eu acho que é o que aconteceria. Voltando ao Alonso. Se vocês tivessem que assinar hoje, o Ricardo ou o Alonso? lá na Red Bull? Alonso, Alonso. não tem a dúvida. Então eu acho que ele tem bastante chance. Tsunoda ou Alonso? Alonso. Bom, então, tá. Todos que você comentou ou Alonso? Eu também acho isso. Eu Agora eu também não sei acho por isso. que motivo eu tenho um filho que não... É. Assim, Mas sabe, o Alonso ele vem com idade, ele vem... Com experiência? Mas ele é um cara Vem que... com velocidade. Vem um cara que Ele pode... vem com Alonso. Pode ele criar vem um com pouco tudo. de terremoto dentro da equipe, às vezes. Lógico que ele sabe que se ele entrar junto com o Max, ele não é burro de... Sabe, ele acha que ele aprendeu na carreira dele de ficar batendo de frente e não vai dar em nada. Também eu acho que ele não vai bater de frente com o Max. O Max tá num momento muito bom. E, cara, eu ficaria muito surpreso se o Alonso ainda tá com aquele reflexo, aquele que ele tinha de 10, 15 anos atrás. Ele deve ter perdido um pouco. Não é possível, entendeu? E o Max tá no auge do auge. Se o auge do Max é o mesmo do Alonso daquela época ou do Hamilton daquela época... mas isso é a gente, né? Olhando de fora. Na cabeça dele, não. Não, Se ele quer sentar lá, acha... se ele quer sentar lá, é porque eu acho que ele tem ali na cabeça dele, assim, cara, eu consigo bater esse Sim, moleque. mas ele E aí, a não hora vai- que ele não bater, naturalmente, talvez crie Mas ele esse não- ambiente não tão favorável, que não é bom nem pra ele, Nem nem pra pra equipe. Red Bull. Por que a Red Bull vai querer fazer isso? Né? E vai ser uma bomba relógio pra Red Bull, porque eu acredito que o Horner, não sei se ele começa o ano, mas eu acho que ele não termina o ano. Então imagina, você perde o líder da equipe, o cara que administra tudo. Aí você coloca um Alonso. Não, talvez o Newey junto com ele. Talvez. Newey, pode ser que o Newey saia junto. Então, vamos dizer, você perde o Horner, perde o Newey. Coloca um Alonso, você pode implodir uma estrutura que eu acho que... É muita mudança. É muita mudança. É muita mudança. Acho que é impossível o também acho muito Alonso pouco andar junto provável. com o Max ali. Acho muito Se pouco fosse tipo provável. aquele jogo no Andar F1 junto de Manager, estar beleza. junto, você diz. Não, Hã? nem de performance, você diz. Você diz de andar junto, de Não, sentar de na mesma andar equipe. junto, de ir na mesma equipe. Nossa, seria lindo. Lindo. Eu gostaria mais de ver ele numa Mercedes. Acho que seria legal ver ele numa Mercedes. Não sei porquê, mas... Qualquer uma das duas, é claro que eu prefiro ver ele numa Red Bull. porque eu acho que- Porque a Red Bull tá melhor hoje em dia. Sim. Consequentemente, eu acho que ela vai estar melhor em 25. E daí, como a gente já comentou várias vezes, daí para 26 é outros 500, porque vai mudar todo o regulamento, ela pode voltar um pouquinho para trás. Mas a chance dele ir bem em 25... Mas sabe por que eu acho que de repente eu acho mais legal ver ele numa Mercedes? Porque assim, como o Nelson falou, o Max tá muito bem. E a equipe é muito ele, assim, né? O Max. Então, se sentar do lado dele, cara, é muito difícil ali, né? Por tudo. E talvez na Mercedes ele seria mais a bola da vez dentro da equipe, assim, sabe? Do que sentar do lado do Max. Então, acho que por isso seria mais interessante ele numa Mercedes do que numa Red Bull. Não sei. Mas qualquer um dos dois seria legal, né? Qualquer uma das Conhecendo duas ele, seria- Sim. conhecendo ele, acho que ele escolheria Mercedes. Porque sim. ele Porque tem... ele, na Mercedes o quê? ele- Pra fugir do Max? Mas qual que é a chance de eu andar na frente do meu companheiro de equipe? Na Mercedes ou na Red Bull? Mercedes. Não que o Russell não seja bom. O Russell é bom. Agora, você tirar esse embalo que o Max tá, é muito difícil. Se você fosse o Toto Wolff e tivesse que contratar um dos dois pilotos, Ou quem? o Russell ou o Alonso, O Russell esquece que o Russell já está assinado. Vamos supor que o Russell ainda estivesse na Williams.
Você é o Toto Wolff, se você tivesse contratado... Mas quem seria o outro piloto? Não. Depende do Eu cenário, comentei errado, porque o Russell, depois que ele saiu da Williams, ele aprendeu bastante lá na Mercedes, Sim. ele desenvolveu lá na Mercedes, já futuro da ganhou uma Mercedes. corrida, tudo. Então, vamos supor, seu Horner, tá? O Max resolveu parar de correr, foi pescar. Você pegaria o Russell ou o Alonso? Mas quem que era o outro companheiro? Porque depende de quem é o companheiro de equipe. O Hamilton. Não, o Hamilton na Red Bull. Eu tô pintando outro cenário. Eu quero saber. A minha pergunta é para Eu saber a diferença entre o Alonso e Tá o bom, Russell. você daria uma se- prioridade pra quem? Não, depois se pensar a longo prazo, É. obviamente você vai pensar no É. Russell, né? Russell. Se você pensar a longo prazo, aí sim por causa da idade. Por mais que o cara esteja bem agora, eu acho que não dá. Se colocar ele Não, no eu Russell, sabia ele que vocês tem iam responder isso, mas tá bom. pra um ano. Para um ano. Um ano só? Eu não sei. Mas depende Um muito das ano circunstâncias. indo muito todas. bem com a opção pro segundo, vai. Eu acho que eu É que, acho cara, que o Alonso é muito problema bom, eu né? acho que é o ano. Porque, por exemplo, 25, é isso que a gente tá falando, 25 não vai mudar muita coisa. Então, 25 vai ser quase um 24 turbinado. Vai mudar em 26. Exatamente. Então, talvez o impacto seria muito maior em 2026 do que em 2025. Que imagina, por mais exemplo... mas é que, na mais um verdade- motivo para pegar um Alonso. Mas a gente tá falando do tanto na Alonso Red com Bull- 45 anos, quase. Não, mas para pegar ele para um ano, antes da mudança do que, regulamento. na verdade- para aproveitar esse carro, ele tá com a mão desse carro. Mas tá com a mão. Isso não existe, tá com a mão. Não. Desculpa. Naquele nível de diferença, você tem que se acostumar com. As diferenças dos carros são poucas, mas o motivo de pegar um Alonso hoje em dia era para tirar uma dúvida. Então, por exemplo, vamos supor que a Alpine tá batendo cabeça com os dois, não sabe o que fazer, isso, aquilo, os dois estão dando trabalho, os dois não estão entregando resultado. Vamos tirar um dos dois e botar o Alonso pra gente pra gente medir um pouco o que tá acontecendo, entendeu? Eu acho que o Alonso, hoje em dia, ele serve muito pra medir quem. Talvez ele não esteja no melhor momento dele, mas a gente sabe que ele vai. Ele entrega. Ele ainda, entrega. né? Ele Ele não entrega talvez tudo que ele já entregou no passado, mas ele entrega. Então, a equipe tá ali naquela dúvida, é piloto, não é isso, aquilo. Tem a chance de botar um Alonso pra um ano? Bota pra você, é um medidor. O Alonso sempre vai... Ele vai entregar tudo que ele consegue. Ele sempre vai, sabe? Ele não é um piloto que tá preocupado com outras coisas, ele tá preocupado com ganhar, com resultado. Entendeu? Mesmo naquele ano da Renault comigo, que o carro não tava legal, ele tentava tirar leite de pedra. Então ele sempre vai fazer isso. Então eu acho que ele é um bom medidor para uma equipe que talvez esteja com algum problema de, é o piloto, não é? O que tá acontecendo? Isso foi um wake-up call gigante para Aston Martin, que eles apanharam pra caramba com o Vettel e com o Lance Stroll. Entrou E vai ver se é um carro melhor do que eles imaginavam. Entrou o Alonso e, acenderam. Lógico, o carro pode ter melhorado. Mas a comparação. Não, mas eu a tô diferença falando, entre os antes, vai ver, pilotos. o carro era sim. um pouco melhor Sim, já. Se sim. ele tivesse começado antes lá na Aston... Já tinha a evolução. Ou então, Exatamente. vamos outro exemplo. O Vettel tivesse parado, o Alonso entrou. E os dois estão andando pau a pau de novo, igual foi Vettel e Lance Stroll. A chance do Vettel conseguir alguma coisa, ou então o valor do Stroll ia subir bastante. Entendeu? Ou todo mundo ia achar que o Alonso já tinha perdido. Mas tá na cara que o Alonso ter entrado na Aston Martin, tá na cara que o Lance Stroll não é nada demais, que o Vettel já tinha perdido O Edge. aquele talento super. A vontade, o talento, alguma coisa. E que o Alonso ainda tem Gás, ainda tem mais gás aí guardado, entendeu? É por isso que eu continuo insistindo. A gente comenta, e não só no nosso papinho aqui, mas o Alonso, tá todo mundo comentando. É uma possibilidade aqui, é uma possibilidade. Por que não comenta-se do Bottas, por exemplo? O Bottas, a gente não vai falar que ele é um mau piloto. Porque ele não dominou a equipe comparado Mas o com o Bottas Periodic. também, com a experiência dele, seria mas o Bottas- um bom medidor. Mas O ele não Bottas anda na- na frente é. toda a Exato. sessão, toda a classificação da corrida. Ele não anda na frente do chinês lá do toda chinês. vez. Então, eu concordo. Mais um motivo porque eu fico insistindo aqui na nossa conversa. Mas o Alonso. O Albon destruiu os últimos 2, 3 companheiros dele. Tá bom, uma temporada. Alonso ou Albon? Depende de quem é o companheiro de equipe. O Max. Russell. O Max. Uma temporada. You have Não one sei. shot. Mas peraí, tem Não, só, mas é tem que só o- um detalhezinho nessa história aqui do seu shot na Red Bull. A Red Bull não precisa de um tapa-buraco. Quem precisa de um tapa-buraco é a Mercedes. Porque a Mercedes tem o plano de carreira dela do Kimi Antonelli, que pode ser 25 ou 26. Então quem tá precisando de um tapa-buraco é a Mercedes, não é a Red Bull.
A Red Bull, teoricamente, precisa de um segundo piloto. Que o Max, eles estão lá. E Que a o Max até estrela 28 deles... é o contrato. Quem acaba o contrato em 24 é o Pérez. Então, assim, eles não precisam de um tapa-buraco. Então, a Red Bull não tá pensando em um ano. Tudo bem, pode oferecer um contrato de alguém para um ano, mas ela não tá pensando num tampão. Eles querem um bom segundo piloto. Eles querem um bom segundo piloto, exato. E eles gostam do Ricciardo, porque já tiveram com eles no passado. Ele é bom de marketing, isso, aquilo. Sem fazer spoiler do Drive to Survive de novo, tem um capítulo que mostra muito bem isso. Que realmente é impressionante, porque eu achei que ele tinha acabado. Depois que ele saiu na McLaren. É o que vocês falaram. Eu acho assim, não tem, nem a Red Bull tem porque colocar alguém. Primeiro que eu não acho que ninguém vai chegar lá e vai dar uma dor de cabeça no Max, porque tá muito pra ele, a fase que ele tá, enfim, tudo. Mas não tem porque alguém ter essa dor de cabeça, né? Pra que se quando o Pérez de vez em quando aparecia, andava bem, já dava dor de cabeça, um não gostava do outro, o rádio, por que vai colocar alguém que vai quebrar o que tá funcionando na equipe, entendeu? É um que tem que ganhar. E a equipe escolheu ali, é ele, é o Max, ele tá bem, o outro tá ali pra conseguir ganhar o construtor. Qual que é a sua opinião sobre o ano que vem, Hamilton e Leclerc? Quem eu acho que... Não, duas perguntas. Não, então, mas que opinião? Não. Eu quero... Minha pergunta são duas, vai. Tá. Se você acha que a Ferrari tá fazendo uma escolha boa de colocar dois caras muito bons juntos, e depois, qual que você acha que vai ser o resultado aí entre os dois? Se você faria isso, colocar dois pilotos AA junto... Bom, se é que a gente tá dizendo que o Leclerc é AA também ou AA eu acho que o Leclerc, no mesmo nível do Hamilton. Eu acho que de velocidade, sim. Mas de então, visão eu vou responder geral... minha pergunta. Deixa ele responder. Vou responder. Você já respondeu um pouco ali a minha pergunta. Eu acho assim, eu acho que colocar dois caras muito bons na mesma equipe, eu acho que depende muito até da personalidade dos dois ali, assim, né? Pra saber se vai funcionar ou não. Assim, não é um problema você ter dois caras top. Pô, pra equipe é muito bom você ter dois caras top, mas eu acho que depende... O que é? Eu não ouvi. Depende... Não, pra equipe... É muito bom. Ah, então tá bom. Era só isso que eu queria saber. Continua. É uma coisa interna, eu não entendi. Mas tudo bem, vamos continuar. O Christian defende como é que pode ter dois caras A Sempre tem que ter dois cabeças. E o Nelson já acha que tem que ter um mais... Então, mas eu acho que depende um pouco da personalidade de cada um, assim. Porque pode ser que funcione, pode ser que não funcione, assim. E acho que depende muito de quem, de repente, tá ali administrando os dois, de falar, amigão, aqui é equipe, pé no chão, vocês trabalham pra gente, que no fim é isso, né? A gente fica sempre do piloto, mas, cara, a gente tá trabalhando com uma equipe. Pouca gente lembra disso. Então, eu acho que talvez os dois vai conseguir funcionar. Eu acho que talvez o Leclerc seja mais rápido hoje que o Hamilton. Talvez em classificação devia haver um Leclerc sendo mais rápido, mas eu acho que talvez o Hamilton termine o campeonato na frente. Eu acho que o Hamilton é muito inteligente em corrida, na visão geral de tudo e de administração. O cara é muito bom. Então eu acho que talvez numa classificação fique mais para um Leclerc, mas eu acho que no campeonato um Hamilton termina na frente. Que até se você vê nesses últimos anos, eu acho que o Leclerc é muito mais rápido que um Sainz. O Sainz terminou na frente que ele, né? Uma outra temporada aí, assim. E eu acho que o Hamilton é muito mais piloto do que um Sainz. Tá aí, 2025 já... Se a gente pudesse pular para 2025 já seria tão legal, né? Tanta coisa legal para acontecer em 2025 aqui. Mas realmente é uma questão bem interessante essa aqui sobre as equipes. Aquele momento que a gente faz a nossa pausa e vamos pro momento pit stop de hoje. Momento pit stop de hoje, aproveitar que a gente tá com o Daniel Serra aqui, o Serrinha também, tricampeão da Stock Car, vitórias em Le Mans, vitórias em Daytona. Serrinha, a gente já viu aqui na história tanto do Christian quanto do Nelsinho, por exemplo, a sequência de capacete, né, do pai do Christian, com o pai do Nelsinho. Você começou com um capacete igual ao do seu pai. E por que mudou depois? Por que essa separação de identidade dos Serras? Eu comecei lá, quando eu comecei correndo de kart, eu tinha o mesmo desenho do meu pai, nunca as mesmas cores, que acho que é o mesmo caso de vocês, né? Assim, eu tinha o mesmo desenho com cores diferentes. Só que quando eu mudei, mesmo no kart, depois de 2 anos ali, 3 anos, eu mudei a minha pintura. E eu gostava muito de desenhar, assim, sabe? O capacete, quando eu era moleque, eu ficava pintando e desenhando. E um dia eu fiz uma pintura e gostei. E falei, pô, essa é a minha. Sabe assim, quero fazer a minha pintura. E acabou. Aí mudei e eu uso a mesma desde que eu comecei. Eu mudo ela de vez em quando as cores, mas o desenho... Foi quando? Isso foi... em 2000, acho. 2001.
alguma coisa assim, eu mudei. E aí, desde então, é sempre o mesmo desenho, mas eu brinco com as cores de vez em quando, né? Principalmente nos últimos anos, assim, eu venho brincando, é sempre o mesmo desenho, as mesmas faixas. E aí eu venho brincando um pouquinho com as cores, às vezes faço de uma cor, às vezes faço outra, faixa de uma cor. Principalmente agora com a Ferrari lá, que a gente vai recebendo mais de um capacete no ano, eu vou brincando um pouco com as cores. E na Você já colocou o pezinho da molecada? Já colocou Então, atrás? meu capacete nos últimos 2 anos da Stock, 2, 3 anos na Stock, meu capacete era outro. Tá. Não era a pintura que eu sempre usei, era simplesmente um branco meio creme, assim, com a mão da minha família. Então, tinha a mão dos meus 2 filhos e a mão da minha esposa atrás. E, na verdade, só uma faixa aqui com o Eurofarma. Sempre usei esse capacete para os últimos 2 anos. Aí agora vai vir um capacete novo aí para essa temporada da Stock. Show. Temporada da Stock, temporada também com a Ferrari ou não? Com a Ferrari, isso. A Ferrari o capacete está tudo feito lá. Os campeonatos que eu faço já estão decididos, que é o IMSA, 5 corridas Endurance, o European Le Mans Series e aqui de Stock. Fala uma pergunta. Você é piloto de fábrica Ferrari? Sou. Como que é ser piloto Ferrari? Tipo, você tem um e-mail, daniel.serra@ferrari, você tem desconto na loja, como que é ser um piloto Ferrari? Tem desconto na loja. Se você quiser comprar a gente pode conversar. Tá, a gente fala depois. Viu, Carlos? Depois. E, cara, eu virei piloto da fábrica em 2019, oficialmente. Eu já corria pela Ferrari, assim, eu já corria de Ferrari, não corria pela Ferrari, né? É o que eu falo quando a gente faz as entrevistas lá. E vinha fazendo algumas corridas com eles e tudo. E em 2019 eu assinei para virar piloto de fábrica. E aí, a partir desse momento, eu só posso correr de Ferrari quando eu corro de GT ou lá fora. E venho conciliando entre estoque e os compromissos com a Ferrari. Bacana. Protótipo não chegou a ter a chance de... Não cheguei, assim. Teria que mudar bastante coisa para que encaixasse eu mudar para lá. Primeiro que eu continuo morando aqui no Brasil, né? Eu moro aqui no Brasil. E ao mesmo tempo que começou o protótipo, a gente começou a desenvolver o GT novo. Eu fiquei muito mais focado no GT novo, a 296, que é o carro que a gente começou a correr no ano passado. E é o carro que a gente acabou de ganhar as 24 horas de Daytona. Então eu foquei ali no GT e para mim, lógico que é legal, gostaria de ter uma chance ali, ver e experimentar como é que é, mas assim, não é nem... Tem gente que fala, pô, mas você não tem vontade? Cara, eu tô bem onde eu tô, assim, sabe? Eu trabalhei muito para chegar onde eu tô, correndo na equipe que eu corro na Stock Car. Eu adoro correr na Stock Car, assim, o campeonato eu acho demais, a corrida, a competição, e poder ir lá e correr pela Ferrari, que é um sonho, acho que de qualquer criança, né, correr oficialmente pela fábrica, fazer as principais corridas longas durante o ano de Endurance. Para mim, assim, eu tô satisfeito com isso, assim, acho que agora é continuar trabalhando para conseguir continuar tendo os resultados nessas corridas e nesses campeonatos. Sensacional! Esse foi o nosso momento Pit Stop. Lembrando que a rede Pit Stop é a maior rede de autopeças do Brasil, com mais de 2.200 pontos de vendas espalhados por todo o país. De volta do nosso momento Pit Stop, fã da velocidade, seguinte, hein? Like no vídeo, se inscreva no canal, compartilha com a galera aqui. A gente tá com o Daniel Serra, com o Christian, com o Nelsinho, temporada da Fórmula 1 chegando. E claro que a gente não ia perder nosso momento bolão do Pelas Pistas. Muita gente que adora a gente passar vergonha com os nossos palpites errados. A gente vai explicar a regra do nosso bolão lá no nosso Instagram, no @pelaspistas360. Aliás, tá rolando um concurso cultural ali do boné do Felipe Nasser. Quem ainda não viu, @pelaspistas360 no Instagram. Nós vamos fazer um vídeo postando um regulamento do nosso bolão. Vai ter uma novidade em relação ao ano anterior. Então vamos lá agora. Nelsinho, Christian, vai participar também, viu, Serrinha? Vamos, eu vou por último. Hein? Vai por último, hein? Ok. A gente vai dar essa colher de chá pra você. E o pessoal em casa também vai colocar ali os comentários de vocês. A gente vai fazer esse ano, ó, pole e pódio, como a gente sempre faz. E a gente vai pegar uma posição aleatória. Então, do 4º ao 20º, a gente vai ter que tentar acertar quem que vai ser o cara na posição aleatória. Deixa eu anotar aqui, ó. CF, NP, TA e o Serrinha. Vamos lá, então, ó. Quem quer começar? Vamos começar com o mais novo. Max. Então, pole Max. Primeiro Max. Grande Prêmio do Bahrein no sábado, hein? Russell. E... Já vi que já tem uns diferentes aqui, já fiquei feliz. E eu vou colocar o Alonso.
Nossa. Isso aí é de segunda a sexta é tão difícil hoje em dia. O Christian foi o único que acertou cravada, então ele vai ficar por último aqui de nós. Eu vou de Max, na pole, Max na vitória, Leclerc em segundo e Hamilton em terceiro. Posso falar? Opa, sempre. Então tá bom. Eu vou de Max na pole, Max vitória, Tá. Pérez segundo, Boa. Leclerc terceiro. Leclerc terceiro. Show. Leclerc, Max. Leclerc na pole? Na pole. Ó, rapaz. Max vitória. Max vitória. Hamilton segundo. Tá. E Alonso terceiro. Boa. E agora a Cal vai falar nossa posição aleatória. Sétimo lugar na corrida. Uau. Putz, vida. Sétimo... Posso começar? Pode. Albon. Uau. Pode repetir? Eu ia falar ele também. Pode. Albon, É. sétimo? Eu vou de Piastri. Puta, era o mesmo que eu vou. Eu vou manter o meu também, porque eu já tava pensando no Piastri. Vou de Piastri também. Como vale premiação esse ano, então a gente tem que... Cara, eu vou te falar, ou a gente entende muito mais do sétimo pra trás, porque tá muito mais normal do que o pódio. O pódio é completamente diferente aí. Curioso vocês irem de Williams. Curioso mesmo. Achei ousado. Ousado. Ele terminou. Não, várias sim, vezes sim, terminou, pontuou ano passado. pontuou. Passou por quê? 3, 4 De vezes? repente ele faz aquela Várias, estratégia que ele não para nunca, e de repente faz uma parada e dá certo. Não, curioso. Curioso. E claro que o pessoal pode colocar nos comentários, aqui no chat da nossa primeira exibição, e nos comentários pode já começar todos os palpites de vocês aqui, dos nossos bolões, quem tá errado, quem tá certo. Lembrando que no @pelaspistas360 lá no Instagram tem todo o nosso... A gente vai postar o regulamento do bolão 2024, beleza? Turma, que também começa a ação, acabou a moleza pro Nelsinho, vai começar a Stock Car 2024, cheio de novidades, um novo regulamento para a prova lá em Goiânia. Nós vamos ter um quali de Q1, Q2 e Q3 um pouco diferente do que nós tivemos nos últimos anos, e 2 provas separadas, uma no sábado, uma mais curta, uma no domingo, a mais longa. Saber de vocês, o que vocês acharam do novo regulamento e também as expectativas para o ano que vai começar. Quer começar? Cara, eu gostei. Eu gostei bastante das mudanças. Tá. Assim, a classificação, na verdade, muda pouco, né? Na verdade, eu acho que ela fica um pouco mais justa se muda uma condição, né? A classificação, pra quem não sabe agora, a gente continua tendo Q1, Q2, Q3, só que o Q1, a hora que a gente divide ali grupo 1, grupo 2, você pega os 10 mais rápidos de cada grupo e não os 15 mais rápidos juntando os dois grupos. Então, se tem uma condição climática, já mudou. Então, eu acho isso, a classificação eu acho mais legal. E agora só pole, o Q3 são com 8 pilotos. 8 pilotos. Ao invés de 6 que eram no passado. Isso. E o Q2 com 20, ao E o invés de Q2 com 15. 20, exato. E a gente também... E a questão do formato da corrida eu prefiro também, assim. Eu sempre fui um crítico do formato Acho anterior. Todos, né? Todos. Tinha gente que gostou... Quem usava muito a corrida 2 gostava da corrida 2, né? E falava, não, mas tem que ter a corrida 2, porque o que acontecia muito no passado era a gente abortando a corrida 1, e aí o cara parava, colocava pneu, enchia combustível, aí você que várias correu... vezes, mas... Mas tudo bem, você fez várias vezes. Assim, eu não tô falando que não poderia fazer. Você poderia fazer isso, mas você não gostava. Pelo que você tá falando, você não achava mais justo. Eu não gostava porque... Tem muitos caras que arriscam muito, né? Nas largadas. E aí vira aquela pancada. Ali isso vira pancadaria ali, assim. Você vê, se você pegar o nível de acidente que tinha, a quantidade de acidente que tinha na corrida 2 era muito maior que na corrida 1. E acho que desportivamente ficava um pouco injusto. Assim, tudo bem, você tem que pensar em todos, tem que pensar no show, tem que pensar em todo mundo, né? Mas era muito justo você, às vezes, ganhava uma corrida, se largava em 10º. E às vezes o cara que tava largando em 16º, 6 posições da você, ele tinha 4 pneus melhores que você, todos os puxos que ele não usou na corrida 1. Mais combustível. Tava cheio de combustível. Então, por mais que você conseguisse ficar na frente dele, a hora que você ia pro pit stop, ele já ganhava 8 segundos de você. Ele já voltava 5 na sua frente, você não tinha mais como disputar. Então, eu sempre fui um pouco crítico desse formato. E eu acho que agora, o formato novo, você tá indo realmente pra performance, assim, né? Largou, você não tem que pensar, vou segurar porque vai inverter. Já inverteu a posição da classificação pra corrida do sábado. E largou, você tem que ir o máximo que você consegue pra frente, sem pensar corrida 1 e 2. E a corrida do domingo,
que é a principal, que Isso. você marca mais ponto e tudo, ela é mais longa também, acho que isso é legal. Desculpa te interromper, mas você acha que por eles dividirem a corrida sábado e domingo, eu prefiro 10 vezes mais, não tenho dúvida nenhuma, mas você acha por eles estarem dividindo essas provas, os pilotos que têm a tendência de bater mais, você acha que eles vão arriscar mais agora? Porque, beleza, são 2 corridas, eu posso arriscar mais no sábado, porque se bater eu arrumo o carro para domingo. Diferente como era o ano passado, que o cara tomava cuidado, porque são 2 corridas, o cara arriscava mais na segunda porque era a última largada. Agora o cara tem 2 largadas e tem a noite para arrumar o carro. Você acha que alguns caras vão... Pode ser. É que pra mim é tão difícil, cara, porque essa não é a minha mentalidade. Então é difícil eu entender essa mentalidade de tipo, Não, cara... mas a nossa mentalidade muito é desviar dos loucos, né? Então assim, porque essa mentalidade não faz muito sentido pra mim, assim. A gente entende que tem esses caras, mas, cara, assim... Se você tá lá pra tentar ganhar um campeonato, você tem que chegar no final das 2. Obviamente você pode arriscar um pouco mais, mas não ao ponto de você falar assim, eu vou bater, se bater tudo bem que eu vou arrumar o carro. Não, assim, não, pra mim não... Mas pode ser que isso aconteça, assim. Apesar que a nossa corrida 2 já era uma loucura, né? A largada da corrida 2, geralmente, cara, se você saía e ganhava 6 posições, você caía pro 20º, porque você tomou de algum lugar que você não sabe da onde veio, assim. Então, eu acho só que... E muda um pouco também ali, assim, né? Não vai ter mais essa questão dos... Porque muito acontecia na corrida 2, os caras falam assim, como a corrida tinha 30 minutos e eles estavam preparados, eles ainda estavam largando em 16º, 17º. Se ele desse uma bobeada e caísse pra 20º na corrida, putz, complicou mesmo com tudo isso que ele tinha, porque aí ele perdeu o track position pra quem também tá na mesma condição que ele. Então ele tinha que vir que nem louco para conseguir pelo menos se posicionar na frente de quem estava na mesma condição que ele. Agora não existe mais isso, né? Agora tá todo mundo mais ou menos na mesma condição. Então, assim, se todo mundo estiver pensando... continua, assim, né? Oi? O BLP continua. O BLP continua, que são aquelas coisas que se abre 30 pontos, não sei exatamente como se abre. Não, desculpa. O Lastro de sucesso. O lastro continua. O lastro continua. São 30 pro primeiro do campeonato, 25, 20, 15, 10 o primeiro ao sexto. E 5. Isso era uma coisa que eu achava que devia ter aumentado. Porque a gente... Você é um dos poucos que concorda comigo. Eu acho que tinha que ser do primeiro ao 10º. Eu falei assim, tem que ter mais. Tem que ser uma diferença um pouco menor entre as posições, mas tem que ter mais. Porque... Eu tinha achado que... Eu sei que é exagerado, mas a melhor forma de você querer, entre aspas, ajudar... Que nem na Fórmula 1 eles fazem com orçamento. No nosso caso, não tem como fazer com orçamento porque é uma outra realidade. Mas era aumentar, fazer de 50 a 0, do primeiro ao 10º. Nelson, mas 50 quilos você vai ferrar. Tá bom, mas vai ferrar o cara que tá na frente. Vão ter hora que você vai estar em primeiro campeonato, outra hora que você vai estar em quinto. O que eu acho que tinha acontecer é exatamente assim. Eu nunca pensei exatamente qual deveria ser o peso. Eu só acho que a diferença... principalmente entre os primeiros ali, tem que ser menor. Porque às vezes você chega numa etapa onde o peso faz muita diferença, você é o 5º no campeonato, você tem 10 quilos, você tá 12 pontos do primeiro e esse cara tá levando 20 quilos a mais que você. Sabe assim? E aí dá pra mudar tudo só por causa do peso. Você pode ir num oval em Goiânia, alguma coisa assim, que o peso vai fazer uma diferença grande ali assim. Você tem menos, você consegue ir fazer um absurdo de ponto e o cara tá se matando ali assim. Então, eu acho só que a diferença entre os primeiros deveria ser menor e para mais pilotos. Porque é o que a gente falou, né? Só que é muito... Você começar a perguntar quem você acha que vai disputar o campeonato. Cara, a gente faz uma lista grande. Ou aqui. então o que poderia ser feito, você pega primeiro ao 10º, os 2 primeiros, mesmo peso. Terceiro e quarto, mesmo peso. Quinto e sexto. Talvez faça a diferença de 10 quilos, mas pelo menos o primeiro e o segundo estão disputando o campeonato, estão com o mesmo peso. Chegar na penúltima etapa, entendeu? Eu acho que tem vários formatos que poderiam ser discutidos que ficariam talvez um pouco melhor. Eu acho que tinha que ter mais gente com peso, não só os 6 primeiros. E com essa diferença talvez um pouco menor entre as posições. Porque é isso, porque você pergunta agora, cara, quem vai disputar o campeonato? Você fala mais que 6, entendeu? E aí às vezes você pega o cara, porque 5 quilos não muda nada. Assim, 5 quilos não dá, né, de performance ali nosso, pesa 1.000, não sei quanto cá. Não vai mudar muita coisa, mas o cara que tem 30 tá, muda bastante. Muda bastante, entendeu? Então, e às vezes a diferença é muito pequena, sabe? Você tá a 12 pontos, ainda mais num começo de campeonato, onde ainda você não conseguiu construir uma... Então eu acho que deveria ser mesmo. Mas o resto, voltando pro resto, eu acho que ficou legal. A questão do jeito que mudou, as provas, a única ligação, acho que entre uma prova e outra agora é o push, né? Então, vamos supor, eles vão 20 pushes, se você usar 10 no sábado, você tem 10 pro domingo. Tá. Então você guarda do sábado pro domingo. Os novatos vão ter 10% a mais de push.
Isso eu não sabia. Eu vi no Instagram da... Isso é novidade, eu preciso ler o regulamento. Você pegou que eu ainda não li tudo. E tem também segue o Fanpush também. O Fanpush segue também. E só explicando sobre as provas, a prova no sábado, você inverte os 12 primeiros do quali. Você me deu uma ótima ideia, Thiago. Se eu voltar a correr de estoque agora, eles vão me considerar um novato, Sim. Daí eu vou ter 10% a mais de push aí. do que os dois aqui. Eu acho. Não, eles poderiam fazer a categoria sênior, eles dão uns 20% a mais de push. Estoque sênior? Estoque sênior. Porque você entra por cota também. Aí você tem 20% a mais. É uma cadeira de balanço, né? Que vai ter. Então, só a prova do sábado é sprint, vai ser uma prova de 30 minutos, com a inversão do grid do quali, entre os 12 primeiros, do 13º para trás, larga igual classificou, e tem a troca de um pneu obrigatório no box. Já no domingo, é o quali original, o quali do sábado, com 50 minutos de prova e um pit obrigatório de 2 pneus. Então, é a configuração da prova. Uma coisa que vai ser difícil também é que a gente vai fazer uma quilometragem maior no final de semana, e a gente vai receber praticamente a mesma quantidade de pneus que a gente recebeu ano passado. E vai usar mais, né? E vai usar mais, porque a gente vai ter que trocar... vai fazer mais quilometragem, porque são 2 corridas. E tem que trocar 2 no Exatamente. Domingo. Depois da terceira etapa vai começar a ficar difícil treinar. Então as equipes que estão, no caso do Daniel, que eles estão uma equipe bem redonda, eles até podem tomar um risco de treinar muito menos, tirar o pé um pouco, porque as pistas são as mesmas. Pneu, teoricamente, é o mesmo carro, não mudou nada. Então, até mudar o carro, eu acho que você não treinar muito vai ser favorável para você durante a prova. Lógico que você não vai conseguir acertar o carro, mas... Mas se você parar pra pensar, né, assim, não muda muito, né? Porque a gente recebe 2 jogos pro final de semana. Todo mundo vai usar esses 2 jogos iguais, né? Entendeu? Porque você tem que usar um para fazer o seu qualicing ali, né? O simulado de classificação. Aí você vai usar o outro na classificação. E aí você tem esses 2 pneus para usar nas 2 corridas. Ou seja, quando você sai desse final de semana, esse pneu depois você nunca mais vai conseguir. Se você fizer o final de semana inteiro, né, vamos supor, corrida 1, você fez os treinos, treino 1, treino 2, você classificou, você fez a corrida 1, você fez a corrida 2. Quando você chegar esse pneu que você usou nesse final de semana, você não vai mais usar ele para correr ou para classificar você vai ter que fazer um etapa 2. Você vai fazer um catado. Você já vai começar o treino com um catado. Eu andar menos ou não nesse treino, não muda, porque esse é o pneu que eu tenho para conseguir fazer os treinos. E aí você vai receber 2 novos, que vão fazer a mesma coisa. Você acha que vão ter pilotos? Vai ter piloto... Que não vai fazer a primeira corrida. Isso que eu ia te perguntar. Que vai sacrificar de não fazer a primeira. É que agora a pontuação vai muito pra cima também, né? A pontuação vai até não sei, mas vai bem mais, assim. A pontuação é mais alta. Um pouco mais nasce pra obrigar o cara a terminar. Pra obrigar o cara a terminar. Porque senão, na corrida de 30 minutos, você classificou em 26º, se fosse igual ao ano passado, é melhor você guardar pneu para de repente você poder ter essa vantagem na corrida seguinte. Então acho que isso é positivo, essa pontuação e mais para obrigar o cara a terminar as corridas. Uma coisa que a gente tem menos também esse ano que mudou é descarte, né? Eram 4, agora passaram a 2 descartes. Exato. Só 2 descartes. 2 descartes. Isso é ruim para quem faz no seu caso, né? Esse ano... Não, deu sorte, né? Deu sorte, Mas a gente já teve essa conversa que isso é péssimo, né? Isso ajuda só quem corre no Brasil. Quem corre fora, isso atrapalha muito. Você vai compartilhar campeonato também esse ano? Não, talvez eu faça de LMS, mas isso é só se tiver alguma coisa legal, mas eu quero focar aqui agora. Mas eu continuo contra não ter no mínimo 4 descartes. Porque a gente tem 24 provas, né? No fim, é bastante. Assim, 4 descartes. Tudo bem, mas o cara que só tem aqui vai continuar tendo vantagem. Se você perde um final de semana... Não, mas é isso que eu tô falando. Eu sou a favor de ter 4 descartes. Eu tô falando, como nós temos 24 corridas, eu acho que descartar 4 é totalmente ok, assim, entendeu? E eu já tive que usar isso, né? No ano passado... Não, no ano retrasado eu perdi uma corrida aqui, porque batia com uma corrida lá fora e por contratos era lá a prioridade. E eu deixei de fazer um final de semana aqui. No ano passado não, e esse ano aqui também não. Ano passado eu deixei de correr lá para correr aqui na Stock. E esse ano, os campeonatos que eu encaixei lá fora, eu deixei de fazer um campeonato porque não dava, de 5 batia 3 e não tinha como. Então, esse ano não bate nenhuma para mim. Os campeonatos que eu vou fazer, eu consegui fazer eles completos. Boa. O que você achou, Cris, dessa
esse novo regulamento de estoque, corridas? Com certeza mais interessantes do que era o ano passado, afinal de contas eles sabem melhor do que a gente, né? Eu diria que praticamente todo mundo reclamando daquele formato. O que me incomodava mais, inclusive você tinha comentado, era aquele bate-bate que dava na segunda corrida. Aquilo era feio de ver. Não era legal. Então eu acho que agora no novo formato isso daí deve diminuir ou deve ser muito mais controlado do que era lá no passado. E é claro que a Stock, vocês pilotos, vocês vão de repente aprender nesse novo formato nas primeiras 3, 4 corridas e de repente vai ser necessário algum ajustezinho aqui ou ali para transformar esse novo formato melhor ainda. Então ele está prometendo bastante, mas eu não acho que vai ser um novo formato, ninguém vai encostar em mais nada, vai ser assim. De repente algum ajustezinho vai acontecer. Acontecendo esse ajuste, daí eu acho que vai ser bem mais legal do que era. Uma coisa que eu acho legal assim também é que aconteceu algumas vezes até assim. A gente fazia as 2 corridas e a corrida principal, né, era a primeira, é a que valia mais pontos, é o jeito que você classificou. Só que acabava a primeira, a gente dava aquelas 2 voltas lentas, você já fazia a segunda. Cara, aconteceu às vezes, pô, ganhei a primeira, aí acontecia uma coisa, você esquece que você ganhou a primeira. Sim. Sabe? Você ganha a segunda, aí você sai do final de semana frustrado, você fala, não, mas peraí, cara, eu ganhei a primeira, só que a segunda foi ruim, e aí você não consegue nem aproveitar. E outra coisa que dava uma raiva, era quando você ganhava a primeira, você chegava no pódio, quem parava na frente do pódio é o cara que ganhou a segunda. Eu ficava louco, cara. Eu ficava louco. Falei, pô, eu ganhei a primeira. Que é mais importante. Que é a mais importante. Era exatamente isso que eu ia falar. Sabe, que é a prova mais importante. E aí, quem não entende, porque assim, a gente tem, né? A gente tá querendo trazer mais gente, assistir. Pra aquela pessoa que ainda não entende muito, ela tá só assistindo, ela acha, pô, aquele cara que ganhou o final de semana. Não o cara que ganhou a corrida 1, era entendeu? muito errado. Aí o cara parava na frente do pódio, você ficava lá olhando ele comemorando, você fala, pô, eu que ganhei a principal aqui, cara. Pior que isso, o cara que ganhou a segunda corrida, porque ele parou cedo no box, na primeira corrida, sacrificou a corrida inteira, ele tava andando em último, sacrificou a corrida inteira, daí ele conseguiu ganhar. E ele saiu como vencedor do final de semana, pra quem, Sim, né, a imagem sabe, que pra fica, imagem. Pô, não é. Eu acho que isso também melhora, né? Essa parte promocional melhora. Não, eu acho que realmente fica legal. Acho que a prova um pouco mais longa também é legal. Acho que 50 minutos Dá pra acontecer mais dá coisa. pra acontecer mais coisa. Eu acho que realmente vai ser bem interessante acompanhar isso da Stock Car. Eu até lembro, cara, pra mim o formato ideal, é claro que a gente tem a questão de ter que balancear equipes, tudo, mas eu sou apaixonado pela australiana. É uma das categorias mais legais, eu acho. E assim, é 2 qualis, 2 corridas e tipo... 2 eventos separados. 2 eventos separados. Eu também acho. Acho que até comercialmente você dobra o número de ações que você consegue fazer na pista, né? Então, com certeza. Acho que, enfim, esse formato tá muito melhor que o ano passado, mas eu não seria nada contra ter uma classificação, uma corrida sábado, uma classificação, uma corrida domingo, entendeu? Mais chance pra gente aprender, mais chance pra fazer mais ações, enfim. Mas pelo menos... Mas eu acho que já foi um avanço. Foi um avanço. É um avanço grande, sim. E acho que aí talvez entre muito também... De novo, eu tenho que tomar cuidado, porque várias vezes eu penso muito no lado esportivo, ainda mais porque eu tô numa situação boa, assim, né? Tô numa equipe boa. Mas às vezes quando você inverte, você acaba dando chance pra um cara que tá numa equipe que é menor e não tá tão bem, e de repente ele encaixou uma classificação que ele, deu 12º, ele vai largar na pole no sábado, sabe? Então... E, de novo, assim, não acho que desportivamente seja o melhor formato, mas pensando no todo, pensando em todo mundo ali assim, eu já acho que é muito melhor do que a gente tinha no ano passado. Eu tinha sugerido de inverter os 14, os 15 primeiros. Porque aí você dá mais chance ainda pra quem tá largando mais atrás, né? Eu acho que quanto mais inverter, aí assim, aí a gente vai longe, se a gente começar a falar e pensar e começar a pensar. Então, eu acho que quanto mais inverte, tem que valer menos pontos, por exemplo. A primeira corrida. Sim. Porque aí também começa a virar... Quando você começa a inverter muito, você já tá começando muito a pensar no show e no negócio e menos desportivamente. Então ela tem que valer menos. Eu até fiz uma simulação, fiz um desenho que a corrida 1 valia 30% da corrida do final de semana. Agora você tá falando? Não. Na simulação que eu tinha desenhado. Na verdade, eu nem olhei o regulamento, ver qual o percentual de pontos a menos. O que você tinha sugerido. Você chegou a ver a pontuação? É alta a pontuação. Acho de que sábado?
Não, a do domingo, que é a corrida principal, Não, é de percentual. 80. Qual o percentual não, a mais? Não vi. Ah. Não vi. Confesso que a pontuação eu acabei não pegando aqui, mas é bem diferente mesmo. É bem diferente, é bem Domingo mais tem alto. muito mais gente que pontua. E muito Não, mas mais- é mais por percentual, né? Se a vitória é 10, 100 ou 1000, enfim, é mais por percentual de diferença, entendeu? Que a gente vai calcular a grandeza de importância do que você arriscar ou gastar pneu ou não, que vai ser de uma corrida para outra. Né? O que eu acho legal, assim, é que agora as duas corridas, elas não estão... Tem uma história. Exato. E assim, elas não estão mais, é exatamente assim, não tem mais esse negócio. Você não Uhum. depende de uma pra outra, assim. A única ligação entre elas é a classificação. Depois, a hora que largou, cara, você tem que largar pra ir pra frente. O cara que ficou em 12º na classificação, ele vai usar todos os push no sábado, por exemplo. Porque às vezes você pega o cara que quando a gente fazia no ano passado, a gente começava a correr e, cara, de repente, saía do pit da corrida 1, você tava ali em sétimo, oitavo, você ficava quietinho ali. E aí ficava o comboio andando quieto, sem gastar push. Se não tiver, tipo, se o 11º tava longe, cara, do 8º ao 10º, ninguém fazia nada. Ninguém gastava push, vamos largar em primeiro, segundo, terceiro aqui. Agora não, cara. Agora largou, você tem que ir pra cima, né? É uma corrida. É uma corrida, né? Não, vai ser legal. Segue essa diferença de 30% do valor maior pra prova principal. Tá. Então, isso ainda segue. Não. É. 30% a mais. Isso, a mais. Não, o que tinha sugerido, acho... eu tenho que olhar depois. Não sei se era só 30% da primeira corrida. Então, 100 pontos, a primeira seria, a vitória seria de 30 pontos, 30 e poucos. Entendi. Mas enfim. Então, ficar de olho aqui realmente na Stock Car 2024. Segue na mesma estrutura. Eurofarma, você e o Ricardo. Tudo igual. Eu tenho uma pergunta pro Serrinha. Tendo a ver com Stock Car. E, pra mim... Você se preparou muito aí pra pergunta. Tô com medo, hein? Eu olhando de fora... Ele tava pensando... Tanto que eu perguntei, né? O que você achou da Stock Car? Legal. Ficou já... Eu olhando de fora e foi muito claro pra mim. Eu queria saber de você o que aconteceu que quando você saiu debaixo das asas, Andrea Matheus, Red Bull, é outra pessoa, é outro piloto. Os resultados apareceram. Você tá tentando o quê? Conquistar teu quarto título? O quarto, Não, você tá tentando conquistar o quarto, certo? Então, você ficou 8 anos lá na Red Bull e sempre um dos caras ganhando corrida, tudo, mas por um motivo ou outro faltou aquilo lá. E daí, a hora que você saiu daquela estrutura, a hora que você, não sei se a gente pode falar, se desvinculou do Kaká, se desvinculou da Red Bull, nossa, não sei. E isso foi uma das coisas que me chamou muito a atenção, ou na carreira, não tua, de vários outros pilotos, que a gente, como piloto, está fazendo análises constantes, né? Tá olhando para um, olhando para outro, para tentar aprender, para tentar entender por que ele fez aquele movimento. E para mim, esse movimento que você fez foi chocante. Chocante. Cara, primeiro assim, eu aprendi muito ali dentro do Andrés, né? A gente falou antes de começar o programa, eu tô há bastante tempo na categoria e passei só por 3 equipes, né? Eu entrei pela Red Bull, fiquei 10 anos na Red Bull. Amir, Matheus. Aí a Red Bull saiu do Amir, foi pro Matheus e eu fui pro Eurofarma. Então eu aprendi muita coisa ali no Andrés. O Andrés é um cara super metódico, estudioso, enfim, tem uma estrutura muito bem montada. Aprendi bastante com ele ali, assim. E aí fiz essa mudança pra Eurofarma, assim, e foi legal quando eu fiz essa mudança. Primeiro que a Red Bull tava para sair do campeonato, eu tava quase, né, assim, tava praticamente para ficar lá, ia ter uma outra estrutura, continuar no Matheus, e aí eu tive a chance de ir para Eurofarma e eu queria ir. Eu queria muito sair, assim, e eu olhava já a equipe do Meinha e via que eles tinham grandes resultados, né, o Meinha, enfim. E eu queria muito, muito, muito conseguir sair, e eu acho que cara, sabe quando casa, assim? Você vai para um lugar onde você se sente... Só que não casou só no Brasil. Coincidentemente, você também casou com as suas conquistas fora do Brasil, com as suas oportunidades fora do Brasil. Assim, acho que tudo aconteceu meio que na mesma hora. Talvez isso seja uma coincidência, talvez seja porque as coisas, né... Você não consegue separar muito suas coisas em tudo, nem a sua parte pessoal, quanto a sua profissional. Acho que a hora que tudo começa a fluir ali, assim, por algum motivo, as coisas foram, assim. Porque eu já estava lá fora há um bom tempo, tentando fazer as coisas acontecerem,
porque eu testava pneu para Dunlop. Então eu já estava há 2 anos testando e tentando conseguir uma chance. E bem nesse ano que eu mudei para o Meinha, eu consegui assinar com a Aston Martin, né? Que é a primeira vez que eu ganhei, né? Mas foi de Aston Martin. Então eu acho que é um pouco de tudo, assim. Eu acho que a questão de, como eu te falei, acho que uma coisa puxa a outra, né? Então quando eu entrei no Meinha, a primeira corrida já foi super legal. Ele fez a pole, ganhou. Eu me senti super bem ali, assim, um ambiente completamente diferente do que era o André, do jeito que a equipe trabalha, sabe? Por quê? O que era diferente? O jeito do Meinha, o jeito como pessoa do Meinha e o jeito Andréas. Não tô falando que um é melhor do que o outro. Eu acho que cada um tem o seu jeito de trabalhar e acho que foi isso que eu venho aprendendo, na verdade, durante os anos, assim, né? Cada um, não existe muito... Não existe uma receita de bolo, cara, assim. Cada um tem a sua, sabe? E o que funciona para um, às vezes, não funciona para o outro. E é legal ir vendo isso e tentando pegar um pouquinho da receita de cada um e colocando ali o que você acha que vai funcionar para você. Então, eles eram pessoas que trabalham bem diferentes, são pessoas completamente diferentes do modo de trabalhar. O Andrés anota tudo, fala tudo. O André e o Meinha, no começo, quando eu chegava lá, porque o Andrés eu tinha que ir explicar, André, sai aqui de frente. Aí ele fala, tá, mas e aí no segundo terço? Puta, no segundo terço, ainda só um pouquinho mais. E aí, também faz. Aí eu cheguei pro Meinha, comecei, Meinha, no primeiro terço. Ele, não, eu já entendi, Daniel, pode ir, já sei o que tem que fazer. Tá bom, desculpa. Já, tá bom. Então, assim, eram, cara, jeitos diferentes e eu me senti muito bem ali, assim. Eu acho que o carro dele, eu tive a sorte de sentar e o carro deles funciona muito bem pra mim. Tem isso também, né, de você sentar em um carro que funciona muito bem. Então, o carro deles funcionou muito bem pra mim, eu senti muito bem e gostei do ambiente e aí acho que, consequentemente, as coisas foram acontecendo ali, assim. E passa muito rápido, né? A gente falou no começo. Outro dia eu fui ver, eu tô indo pra minha 8ª temporada com eles, assim. Caramba. 8ª temporada com eles. E Eu tava vindo todos pra anos cá muito hoje. legais, né? A minha cabeça, eu tava achando que ele tinha corrido 3 anos de Red Bull, Mateis e, sei lá, 4 anos de Eurofarma. Ah, não, o Serrinha correu um total de 7 anos na Stock. Quantos anos você correu na Stock? Eu entrei em 2007. Então, faça as contas. Eu entrei em 2007, eu fiz 2006, foi o meu primeiro ano de turismo, eu corri de Stock Light, corri eu e meu pai na mesma equipe. Que inclusive, pessoal, programa ótimo. Quem não assistiu, não percam. Ingo e Chico, hein? Quando eles vieram aqui no final do ano. Muito bom o programa. Mas essa corrida que você vai comentar, o teu pai também, coincidentemente, comentou no mesmo dia. Foi a primeira vitória dele lá na Stock Light, lá em Brasília. Lá em Brasília. E foi a última vitória do Chico na Stock. E a gente corria com... Só que eu tava na Light, ele tava na principal. Os carros exatamente iguais, mesmo número 3, mesmo patrocínio, tudo. Foi a minha primeira vitória em 2006. E aí, no final de 2006, teve uma seleção ali que a Red Bull fez, porque ela ia entrar em 2007. E eu entrei. E aí foi isso. 17 anos, né? Faz bastante tempo aí, cara, que eu tô lá. Bastante tempo. E aí, tricampeão da categoria. E desde 2016, é pelo menos top 3 do campeonato. Também é uma constância absurda. Em 2016 eu terminei em terceiro, que foi meu último ano na Red Bull. Aí 17, 18, 19 eu ganhei. 20 eu fui terceiro. 21, 22 e 23 vice. É isso, os números constantes do Daniel Serra. Nelsinho, casa nova, companheiro novo, tudo preparado já pro carro? Pra temporada? Na Stock Car a gente vai direto para uma semana de prova, né? Não tem treino, não tem pré-temporada, não tem nada. Então, a gente vai descobrir as coisas na sexta-feira. Então, assim, equipe nova, um pouquinho menor, assim, do que da estrutura que eu tava. Mas tô com o Gaetano, que é um piloto novo, bem rápido. Então, vai ser bom pra gente tentar extrair tudo do carro. Engenheiros novos, que eu nunca trabalhei com eles antes. Então, enfim, mas muita novidade. Obviamente a gente vai ter muito trabalho aí, mas vamos ver. Mas eu não faço a menor ideia de como que vai ser, né? Eu sei que não vai ser fácil. O Beto, por estar na categoria há alguns anos já, poucos, né? Comparado com o Meinha, com o Mateis, esses caras aí. Ele tá aprendendo muito ainda. Ele é um empresário que tem muita paixão para o automobilismo, mas ao mesmo tempo não tem 10% da experiência que muitos desses chefes de equipe têm. Então, o meu papel do Gaetano, talvez do Gaetano seja realmente performance, e a minha tentar ajudar ele
direcionar no que precisa mais, né? Olhar uma visão um pouco de cima, né? Ajudar o Beto a chegar no próximo nível aí de estar andando constantemente entre os 10 primeiros, enfim, que é o trabalho. Então, vamos ver, vai ser um ano muita surpresa. Não faço ideia do que esperar. Lógico que a gente sempre chega no final de semana querendo vencer, mas né, a gente tem que entender também que a gente tá brigando com uns cachorro grandes aí que estão na categoria faz um bom tempo e tem muita experiência. Vai ter ar-condicionado ou não vai ter? Sabe que eu nem vi isso aí? Tomara que tenha. Tomara que tenha. Não, você falou que você não queria. Não, mas ficou meio quente as últimas provas. Não, sem o ar... eu andei muito tempo sem o ar. Você tá jovem ainda, né? Não, mas tem gente que usa o ar, tem gente que usa a camiseta, né? Tem gente que usa os dois. Eu uso o ar só, cara. Uso o ar quando eu usei só o ar. Não, tem corrida que eu esqueço de ligar o ar, pra falar a verdade. Eu tenho ele tá ligado. E tem corrida que eu esqueço de ligar. Agora tem corrida que... As corridas pequenas, né? O Velocitar, Velopark, que é muito úmido, ainda mais porque geralmente chove muito lá, e aí fica aquele bafo quente, não tem reta pra esfriar, nossa, é a hora que é. Agora, uma coisa rapidinho aqui, você queria falar alguma coisa de estoque, Cris? Não? Old Stock? Quer falar de Old Stock? Não é que você falou de corrida... Não perdeu a oportunidade. Corrida curta, uma coisa que a gente tá falando fora do ar. Cara, e o final da NASCAR desse domingo? Antes que eu te mencionei Cunhadão, isso. parabéns. Cunhadão, Soares... Não, foi impressionante. Tipo, quem não viu, carros ali, aqui chegaram os três junto com a quem não viu, entra no Instagram da NASCAR e dá uma olhada no final da prova, que foi bem legal. Foi sensacional. Tanto que a gente tinha comentado. Eu achava que tinha sido a chegada mais apertada na história da NASCAR. E daí, você falou o quê? Foi a segunda ou terceira? Acho que foi a segunda ou terceira. Impressionante pensar que já teve mais apertada que isso. Sim, e a terceira ou segunda que foi essa, a gente falou de 2 ou 3 milésimos. Porque quando você olha na foto ali, é difícil você saber se é o de baixo, de cima, quem ganhou. Eu narrei a mais apertada. Foi 1/10 de milésimos. Tiveram que usar a quarta casa decimal pra chegar. Que foi em Talladega. Aí eu não consigo nem imaginar que o computador tenha notado essa diferença. É muito... Foi o dia que eu falei ao vivo o pentelésimo no ar. Aí o computador sorteou ali, deu. Isso aí é o beacon do carro, tá... Se o cara colocou um pouquinho, mas se não tiver um regulamento, ele colocou um pouquinho mais pra frente. Exatamente, botar uma arruela já fez a diferença. Aquilo foi realmente no gargalo ali. Chegada com o Blaney, com o Buchinho e com o Daniel Soares, que veio muito legal por fora ali. A gente precisa fazer aquele programa de NASCAR lá, o pessoal tá cobrando a gente lá. Com o Miguel? Tá a gente vai trazer também o Daniel aqui. Boa. A gente faz uma mesa... O outro Daniel. Você nunca correu Chegou a testar NASCAR, nada? Não, nunca. Não. Teve vontade? Tem vontade? Tenho vontade, cara. Eu gosto de correr, assim. Tudo que tiver chance ali de coisa legal pra experimentar, se eu tivesse a chance um dia, tentaria. Literalmente ele gosta de correr, né? Ele corre a pé todo dia, né? Então, quantos quilômetros? Eu gosto de correr. Corro bastante a pé, cara. Eu gosto, não só pra estar bem ali pras corridas, é o que eu faço e me sinto bem, mas porque eu gosto. Dá bastante na semana. Espetacular, tá vendo? Tem um que corre bastante, tem um que pedala mais ou menos. Você... Não. No sofá vendo TV. Eu já fui melhor também. Ultimamente eu tô meio sedentário. Então é isso, pessoal. Tranquilo? Antes de encerrar, claro. Nico, vem aqui. Come here. Temos aqui o... Tem visita aqui. O sobrinho. Aqui, ó. Sobrinho. Vem mais perto de você. Vai pro lado do Cris. Aqui, ó. Filho do Fernando e da Roberta. Roberta, minha irmã. O Fernando... Cris, ó. Põe no meio. Come here. Isso. Between the two. E olha pra sua aqui. This camera. That one. Fernando, que o pai dele era o Avalone, na década de 70, né? A década de 70, que infelizmente o pai dele também não tá aqui conosco, e ele e o Tigrão já devem estar lá em cima, ó, maquinando alguma coisa. Qual que vai ser a próxima? Qual que vai ser o próximo capítulo? Mas, did you like the program? Yeah. Yeah? Yeah.
How much do you understand? Huh? A teeny bit. A tiny A bit? teeny bit? You can understand everything. Huh? Not everything. Yes, you can. No? Are you gonna race? No. No? A mãe gostou. Like, mom is clapping, huh? You have to start watching us every week, then you can pick up the Portuguese. So you're not gonna race? Ferava, Não. you have to put him to watch. Hã? Tem que botar ele pra assistir toda semana agora pra ele aprender o português. Pronto. vendo? What are you gonna do when you grow up? Be a rapper. Be a rapper! A rapper? Oh, você é rapper? Olha só. Similar to the dad. Igual o pai ali. Vai ser o MC. Okay. So, hey, thanks for watching us. And I'll see you next time. High five this guy because he's gonna race this weekend. Good Vai luck correr to no fim de him. semana. Opa! Oh. So, high five this guy because he talks about all the races Sim. all the time. And this guy is gonna race this weekend. Against me, so don't high five him too hard. Vamos correr contra ali. Tá? Boa. Tchau. Tchau. Boa. Nossa participação bilíngue aqui do Pelas Pistas dessa semana. Então, valeu, Cris. É na outra semana só que a gente se vê, né? Opa, Dia 10. Na outra semana. Então, esse final de semana, boa sorte. Boa sorte. Isso. A estreia da Stock Car em Goiânia, junto com a Fórmula 1, como você tinha comentado, Isso. sábado. Corrida Fórmula 1 sábado, estoque sábado e estoque domingo. Isso. Isso. E daí, final de semana que vem, dia 10 de março, né? Isso, 10 de março. 10 de março, na ESPN, Indy, direto de St. Pete. Você já sabe, né? A gente fala mais na Indy no próximo programa. Tá bom, na semana que vem. Isso aí. E o Pietro vai estar correndo. Pietro correndo. Também A tem temporada abertura. inteira. Aliás, esse final de semana também tem a estreia da Fórmula 2, estreia da Fórmula 3 também, do Bortoleto, do Enzo, correndo na Fórmula 2. Muito bem lembrado. É. E a gente tem, na outra semana, a estreia da Indy Next também, com o Collet também confirmado para correr. Entre outros brasileiros. Em todos- Acho que por enquanto confirmado mesmo está só o Collet. O Kiko ainda não está ainda 100% confirmado. Vou Mas vai confirmar. tá. Mas vai estar, né? É, com certeza. Então já tá, já temos o spoiler, vai estar. Serrinha, obrigado demais, cara. Boa sorte no fim de semana, boa sorte na temporada. Não, valeu. Obrigado a Portas vocês abertas pelo pra você convite também. aí. Legal, valeu. Sim, ó, boa sorte. Valeu. Manda bem lá com o pessoal. E até semana que vem. Até semana que vem pra vocês e até daqui a 3 dias. 2 dias. Isso aí, turma. Aqueles recadinhos, like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com os fãs de velocidade, tem muita coisa por vir. E semana que vem a gente volta com mais um Pelas Pistas, podcast mais veloz da internet brasileira. Valeu!